Pela primeira vez na história do Brasil, militares foram condenados por tentativa de golpe. O ineditismo chama atenção para a triste, trágica e capenga história do nosso país, onde de golpe em golpe, o povo e seus interesses sempre estiveram de canto. 11 de setembro de 2025, sem dúvidas, entrou para a história e será estudado pelos jovens de amanhã ao se tornar o dia em que o STF condenou o ex-presidente Bolsonaro e seu clã por atentarem contra o Estado e a democracia. Mas afinal, o que são o Estado e a democracia brasileira? Enquanto colônia, o Brasil era visto apenas como uma grande plantação para o lucro da coroa portuguesa e, com o passar do tempo, uma nova burguesia que aqui nascia não queria mais pagar impostos para os portugueses. Mas se a independência de grande parte dos países latinos se deu por uma revolução, aqui no Brasil foi algo somente simbólico. O Brasil não era mais colônia portuguesa, mas seria um império liderado por Dom Pedro I, o herdeiro da coroa. O povo, nesse contexto, é como no quadro que glorifica falsamente esse momento, só ali de cantinho, trampando pros outros se e o primeiro golpe veio pouco mais de um ano depois, dado pelo próprio Dom Pedro I, que em 1823, na chamada Noite da Agonia, convocou os militares para dissolver a Assembleia eleita para redigir a primeira Constituição do Brasil, baixando a Constituição Imperial sem aprovação de ninguém. Pressionado pela burguesia insatisfeita, Dom Pedro I renuncia em 1831, mas como o Império era hereditário, seu filho Dom Pedro II deveria assumir. Entretanto, a novíssima Constituição previa que ele só poderia assumir aos 18 anos e Dom Pedro II só tinha 15. E só assumiu através de um golpe. Seguiu como imperador até que em 15 de novembro de 1889 o Brasil passou a ser enfim uma república a partir de um golpe militar. Marechal Deodoro, que liderou a revolta, era amigo de Dom Pedro e só decidiu proclamar a república quando soube que o imperador daria um cargo importante para Gaspar Silveira Martins, o maior rival de Deodoro. Então, mais uma vez, por interesses particulares, o povo sequer saiu na foto da decisão. Era constituído o governo provisório da república, com o Marechal Deodoro chefiando por uns 2 anos até que alguém fosse eleito, que no caso foi ele próprio, tornando-se o primeiro presidente do Brasil por voto dos políticos, não do povo. Ainda no final do primeiro ano de presidência, Deodoro viu opositores tentarem aprovar a lei de responsabilidades, diminuindo seu poder, e o que ele fez? Deu o golpe de 3 de novembro, fechando o Congresso, prendendo opositores, censurando a imprensa e decretando estado de sítio. Mas seu vice era o também militar Floriano Peixoto, que organizou uma revolta dos seus amigos militares e obrigou a renúncia de Deodoro apenas 20 dias depois. Segundo a Constituição recém-aprovada, por não ter completado nem metade do mandato, uma nova eleição deveria ser convocada. Mas como bom militar, Floriano Peixoto deu um golpe e assumiu o poder. Tá contando aí quantos já? Foram nesses primeiros anos militares da República que, embora fosse apenas provisório, aproveitou-se para passar um monte de lei, como a proibição da capoeira, do samba, das religiões de matriz africana e ainda pior, o crime por vadiagem, a desculpa usado para encarcerar e forçar o trabalho dos negros recém-libertos. Só em 1894 o Brasil elegeu seu primeiro presidente por voto direto. Prudente de Moraes foi a escolha do povo, só que não, né? Pois a democracia da república proposta pelos militares proibiu o voto de analfabeto, a maioria negros e mulheres. Um Brasil com cerca de 15 milhões de habitantes, nem 300 mil pessoas votaram. Ou seja, não uma escolha do povo, mas sim da elite. Daí até 1930, vigorou a República Velha, com o poder mudando de mão em mão entre paulistas e mineiros que comandavam a economia a partir do café e do leite. E quando a burguesia nacional rachou, Getúlio Vargas assumiu o poder com um golpe militar. Provisoriamente, claro, até 37, enquanto redigiam uma nova Constituição e fariam eleições para eleger o novo presidente. E mais uma vez, sem o voto do povo, venceu Getúlio Vargas. Quando chegou ao fim seu mandato, do nada, Getúlio surgiu falando sobre um plano comunista de poder, que era mentira, e tchanã, mais um golpe com o apoio dos militares. E uma nova Constituição que acabou com os partidos políticos, prendeu opositores, censurou a imprensa e concedeu poderes ditatoriais a Getúlio no chamado Estado Novo. A era Vargas durou 15 anos, tendo fim a partir da insatisfação da burguesia e mais um golpe militar, liderado pelos militares ex-aliados de Getúlio. Na eleição seguinte, Gaspar Dutra eleito presidente militar. E 19 anos depois, em 64, e a volta dos militares com um golpe que perdurou por mais 21 anos até a redemocratização. Redemocratização essa que, quando eleita a primeira mulher da história, também vítima de militares, sofreu o golpe. 36 pessoas já foram presidentes. 10 eram militares. 10 tiveram apoio militar. 9 golpes. 9 foram eleitos por voto só da elite. 7 foram eleitos só por políticos e apenas 5 das 36 foram eleitas com o voto de toda a população. Tentativa de golpes como a do Bolsonaro? Muitas, mas golpe comunista zero. 11 de setembro de 2015 é simbólico por ser o primeiro fato histórico que de fato protegeu uma Constituição que, embora engessada e com possíveis ajustes, tem
apenas 37 anos e assim muito moderna. Inclusive, a maioria das causas pelas quais lutamos, como acesso à moradia, saúde gratuita, vida digna para as pessoas, nada disso precisa de lei, de emenda, nada, tá tudo lá na Constituição já. Mas com essa história de país, a Constituição sempre foi um papel fácil de ser rasgado, especialmente quando se entende quão habituados com o poder tanto os militares estão desde sempre. Então, o que são o Estado e a democracia brasileira? Somente o que permite os desejos da burguesia e onde não se cruza com os interesses de militares. Ao menos até que se conscientize o povo sempre alheio na história. É nóis.